como lida foi, Senhor, há poucos minutos, pela tua filha, pastora Niandra, que ministrou com maestria, Senhor, com tamanho entendimento, Pai, a tua palavra sobre dízimos e oferta aos nossos corações. Mas nesse momento, essa palavra que se renova, Senhor, eu acredito que há de ser renovada aos nossos corações, e eu creio que o teu Espírito Santo nos dará o entendimento para essa noite, ou para esta série de mensagem, Senhor, que estamos ministrando aqui aos domingos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, que a tua igreja, o teu povo, possa ter o entendimento, Senhor, desta palavra, no nome de Jesus, na noite desse dia. Quem pode dar um glória a Deus? Queridos, nós estamos na série Ajustando o Foco, e como bem disse a pastora, nós estamos no terceiro domingo. Hoje é dia 15/10/2023, e confesso que ministrar baseado em temas, às vezes nos traz uma facilidade, porque nós temos um norte, um tema, mas às vezes é mais complicado, ainda mais quando vem alguém antes de você, né? E semana passada a Sara veio aqui a ministrar, semana retrasada o Alex ministrou aqui, e semana passada eu não estava, e essa semana então eu fui ouvir a mensagem que a Sara ministrou, para que o Espírito de Deus pudesse de fato me dar um norte para a mensagem, ou nos trazer o entendimento do que Deus está querendo dizer à igreja. Não é copiar a mensagem, mas é estar em comunhão, é estar na mesma ligação ou na mesma direção daquilo que o Espírito quer falar à igreja. E confesso aos irmãos que quinta-feira no culto, quando eu estava aqui, que a pastora começou a ministrar diante desse texto de Gênesis 15, ardeu no meu coração então a palavra dessa noite para as nossas vidas. E então a gente vai olhar para o texto e a gente vai compreender algumas coisas dentro desse texto aqui. E ora, já foi dito aqui pela pastora Niandra uma vez mais hoje, assim como quem estava aqui quinta-feira, que já foi ministrado por essa palavra. E é fato que nós, pela direção do Espírito Santo, iremos ministrar totalmente diferente, mas dentro do mesmo contexto. Aqui no capítulo 15 de Gênesis, a gente vai encontrar um Abrão com a sua mente preocupada. A gente vai encontrar um Abrão aqui o seu nome ainda não havia sido mudado ou acrescentado uma letra no seu nome, que depois passou a ser Abraão. Mas aqui o Abrão, ele está com a mente preocupada. Ele está, na verdade, vivendo um momento da sua vida que há uma preocupação, e aqui há uma indagação, aqui há uma pergunta por aquilo que Deus vai falar com ele no Gênesis capítulo 12, quando Deus retira o Abrão e Sarai, sua esposa, da sua terra, ou do meio da sua parentela e da sua casa, da sua família. E aqui então, passando-se aproximadamente cerca de uns 10 anos, aproximadamente, ou um pouco mais, a gente vai encontrar nesse capítulo 15 um Abrão olhando a vida, olhando a sua casa, e percebendo que ao passar desses anos, desses dias, as coisas não estão acontecendo como Deus
havia falado. A gente então vai perceber e a gente vai entender que a gente tem um Abrão aqui então, indagando de certa forma Deus e dizendo de certa forma para Deus que aquilo que Deus havia lhe dito, havia lhe falado em Gênesis 12, não vai acontecer, não está mais para acontecer. A gente vai se deparar então, segundo essa palavra, esse Abrão indagando Deus como é que vai ser, como que vai cumprir-se a promessa na vida dele, de ser pai de nações, aleluia, de através da vida de Abrão, ele ser reconhecido como pai de nações, ele ser reconhecido como aquele que deu filhos, gerou filhos, trouxe filhos para sim declarar esse homem reconhecido e conhecido como um pai de nações. Então ele vai estar sim com a sua mente confusa aqui nesse texto, e a gente pode então conjecturar desta forma que ele está vendo a vida passar, ele está vendo os anos se passar, e ele está percebendo que quando Deus fez a promessa a ele no capítulo 12, ele já não tinha uma idade tão bonita como a minha, 45 anos de idade, oh aleluia, que ainda estou na flor da idade, Alex, aleluia, que se Deus me concedesse, Vanessa, ainda teríamos aí uns 10 filhos pela frente. Abraão não estava nessa idade a todo vapor, Michael. Cheio da unção, Abraão já estava com a idade avançada, e o tempo vai se passando e ele vai percebendo que a sua idade vai ficando mais avançada ainda. Ele vai percebendo que a sua esposa também, a sua idade vai avançando ao ponto de que gerar já não vai ser tão fácil assim, avançando ao ponto de que o seu vigor, a sua força, a sua capacidade física de homem e de sua esposa como mulher de gerar, o tempo está passando, a idade está chegando, os dias estão indo, e a preocupação é: tu me deu uma palavra no Gênesis 12, e tu disse que me abençoaria e que a minha descendência seria grande. E a gente então vai encontrar um Abraão no capítulo 15 que nós lemos, e no versículo 2 ele vai dizer: e Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, Eliezer de Damasceno, de Damasco, Eliezer o Damasceno. A gente vai encontrar então um Abraão aqui no versículo 2, se podemos declarar ou dizer aqui, desacreditando porque o tempo está passando, ou desacreditado porque os anos já se passaram. Então a gente vai perceber que o tempo, quando passa, é bem possível nos levar a desacreditar da promessa que Ele nos faz. Quando a gente percebe os anos se passando, a gente começa a perceber que a idade está chegando e que aquilo que nos foi prometido está mais difícil de acontecer, ou os nossos olhos naturais, impossível de acontecer. Aí entra o desacreditar naquilo que Deus prometeu. Olha para quem está do seu lado, diga para assim: independente da sua idade. Está fraco, irmão? Diga para ele: independente da sua idade, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não quero exatamente nessa noite
dizer para a igreja ou dizer para quem vai ouvir essa mensagem que Deus vai cumprir promessa na tua vida. Eu não vim aqui para isso. Eu pude perceber no contexto, em alguns momentos da mensagem do Alex e da Sara, eu pude perceber que Deus, Ele não está tão preocupado se você está preocupado com a casa que você quer receber. Deus, nos dias de hoje, não está tão preocupado se a porta de emprego tem que abrir na tua vida ou não. Eu venho ao longo de algumas mensagens dizendo isso, que o hoje, que o agora, ou que as coisas desse momento e desse tempo fazem ou trazem satisfação e prazer para você, e satisfação e prazer que muitas delas são momentâneas, mas o que Deus quer de mim, da sua igreja, está muito mais além. Então eu não vim aqui pregar nessa noite, ou dizer nessa noite que Ele vai cumprir promessa, e você vai levantar a mão e dar glória a Deus, e pular e dizer: Deus disse que vai cumprir promessa na minha vida. Eu não vim aqui dizer que eis que assim diz o Senhor, que a casa Ele vai te dar, que o carro Ele vai te dar, não. Eu quero pregar nessa noite para a noiva de Cristo, que precisa entender que a Bíblia, ela nos aponta para Deus em todo tempo. Eu vim pregar nessa noite, nessa série de mensagens, ajustando o foco, que a Bíblia, ela nos direciona a Deus, e ela nos direciona ao reino de Deus. Analisando tudo que já foi falado por esses dias aqui, a gente vai perceber que a igreja precisa ouvir um pouco mais aquilo que foi cantado na última canção aqui, que Ele em breve virá. Mas nós estamos acreditando que antes dele vir, eu posso ser muito próspero, e eu também creio nisso, que eu também serei muito próspero. A gente está acreditando muito que a gente pode crescer, e eu também creio que eu posso crescer. A gente está acreditando muito que a gente pode chegar num patamar para que a sociedade reconheça quem nós somos. Eu também acredito muito que a sociedade precisa reconhecer quem eu sou. Mas parece que essas coisas que elevam a nossa autoestima, porque isso mostra ou faz com que as pessoas enxerguem que as coisas estão acontecendo na nossa vida, e de certa forma nos tira do foco do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que nós precisamos estar focados em Deus. O que a Bíblia diz é que nós precisamos estar focados no reino de Deus. Então, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, e ele se depara no capítulo 15, e aí Deus então vai lembrá-lo, vai trazer a memória de Abraão, declarando para ele o seguinte: Abraão, tu quer filhos, mas deixa eu te lembrar algo, que tudo que eu faço, que tudo que eu lhe der,
ou que tudo que eu fizer na sua vida, você precisa entender que é para o meu reino. O que eu disse que vou fazer na sua vida, eu vou fazer. Só que você está preocupado com hoje. Só que você está preocupado com o agora. Mas eu disse para você, então deixa eu te lembrar, que o que eu vou fazer na tua vida é para que as nações, não é para que a sua casa, não é para que você e Sarai vivam somente, é para que as nações sejam abençoadas. Então deixa eu te lembrar, Abraão, que o meu reino está ligado a essa promessa que eu te fiz. Então deixa eu te lembrar que se você está preocupado com hoje, com o agora, por conta de que os dias e as horas e o ano está se passando, eu quero te fazer entender que a promessa que eu te fiz, ela não é agora, ela é para muitos anos à frente, ela é para muito tempo à frente. Oh, que tu não existirá mais, mas a história será contada, aleluia, porque você será lembrado como pai sim de nações. O pai na fé, Abraão, vai ser lembrado, mas você precisa entender que o que eu te prometi é para o meu reino. Está ligado ao meu reino. Você sabe, Abraão vai morrer, vai vir as demais descendências, como seu filho Isaac. Deus então vai, em algum momento da vida de Isaac, lembrá-lo. E isso está lá no capítulo de número 26 do Gênesis. Deus vai lembrá-lo que aquilo que ele jurou a Abraão estava de pé para com ele, para com a casa dele. Deus vai lembrar a Isaac de que aquilo que ele havia prometido pai a Abraão está para se cumprir em Isaac. E nos descendentes de Isaac, e nos descendentes de Jacó, e por aí sucessivamente. Oh, aleluia. Eu não sei quem foi meu bisavô. Eu não conheci, Michel, o meu bisavô, que dirá o tri e o tatara. Que Laura cresça e conheça bem a Trisa. Que a tatara já foi, não vai conhecer. Mas que Laura cresça, case e dê filhos, e a Trisa continue viva, para que a Trisa seja tatara. Uau! Aleluia! Isso aí eu estou falando de 16 anos, 17, 18, 19. Casa com 18, dê-me filho com 19, tá bom? Daniel está muito desgarrado e falou por aí. Olha cá, eu não conheci o meu bisavô, irmãos. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Aí nós estamos no ano de 2023, ainda falando de Abraão. Entende isso aqui, irmão? Olhe cá.
Eu não vim, vou repetir isso mais uma vez, eu não vim essa noite dizer que a promessa do teu carro, da tua casa, da tua faculdade, seja o que for, material vai acontecer, não. Eu estou aqui pregando para uma igreja que precisa entender, aleluia, que aquilo que Ele nos promete está ligado ao reino dEle. Por quê? Porque a Bíblia nos leva, nos arremete, nos direciona a Deus e ao reino dEle. Então a gente precisa entender que quando Deus vai falar com Isaac, Deus vai lembrar Isaac: não perca o foco daquilo que eu prometi teu pai. Por quê? Porque aquilo que eu prometi ao teu pai está de pé. Eu não sei o que foi prometido ao meu triso, ao meu biso, ao meu avô, ao meu pai, mas eu estou aqui. E eu sei o que Ele me prometeu, e vai passar para aqui. E daqui vai passar para Laura, e assim sucessivamente, glória! E tudo isso está ligado ao reino de Deus. E tudo que Ele fizer está ligado ao reino de Deus. Amém ou não amém? Ô Isaac, não perca o foco daquilo que eu prometi ao teu pai Abraão, porque aquilo que eu prometi ao teu pai Abraão está de pé. Nenhuma vírgula mudou, nenhum ponto, parágrafo mais embaixo eu escrevi outras coisas, mudou. Ainda tudo está de pé. A gente vai entender que ajustando o foco é Deus querendo trazer de volta um povo ao caminho, à visão e à promessa. Eu compreendo com essa palavra para as nossas vidas que ajustando o foco é Deus pegando o pastor Carlos, é Deus pegando uma igreja, é Deus pegando um povo e falando assim: ajustando o foco, eu estou querendo trazer você mais para próximo, para perto do caminho, da visão e da promessa. Deixa eu te fazer entender isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Vamos lá, igreja. Jesus é o caminho. Mais uma vez, Jesus é o caminho. Ajustando o foco, Ele está dizendo assim: eu preciso trazer de volta alguns da minha igreja, Alex, para o caminho. Qual caminho? Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Bíblia, palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque, irmão, hoje é domingo, amém ou não amém? E já parece normal você estar dentro da igreja todo domingo. Ou não? Ou só às vezes? Se já é normal para você, já tem algo errado. Mas eu não vim dizer isso. Mas eu vim dizer primeiramente para mim que o que Ele está dizendo, que está dentro da igreja, não significa que eu estou 100% no caminho, que eu estou 100% em Cristo.
Ajustando o foco, ele dizendo que está trazendo uma igreja para o caminho, ou de volta para o caminho. Por quê? De volta para o caminho, pastor. Porque nós precisamos, irmãos, entender que vir à igreja nem sempre é estar em Cristo. Talvez você venha, vai embora, vai embora e não consegue estar em Cristo. Porque estar em Cristo é fazer o que Cristo fez. Está escrito, só que muitos não leem, então não conseguem estar em Cristo. Aleluia. De volta para o caminho é entender que estar em Cristo é viver como Cristo viveu e deixou para mim, para você, segundo essa palavra, o que é estar em Cristo, estar no caminho. Está conseguindo compreender isso? Que você está na igreja, mas não está em Cristo, porque as suas atitudes lá fora não revelam Cristo. Você está na igreja, mas não está no caminho, não está em Cristo, porque as suas atitudes dentro da igreja revelam quem você é lá fora no mundo. Você está muitas vezes mais qualificado como aquele que não parece ser crente do que como aquele que se parece com Cristo. Ajustando o foco, ele dizendo: eu preciso trazer a minha igreja de volta a Cristo. Ei! Cristo não xingou ninguém. Deve ter até dado vontade de, na hora que ele chamou de amigo, deve ter até dado vontade, Marluce, de, na hora que ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Imagina. Ei, não quero saber da sua vida não, mas você precisa se analisar e entender se de fato você está em Cristo. Se você não está em Cristo, você precisa nessa noite começar a rever para voltar para o caminho. Ajustando o foco é voltar ao caminho e observar a tua vida e ver o que é que você está fazendo lá fora. Quais são as suas atitudes lá fora e que tem sido revelada por muitas vezes aqui dentro também. Olha cá, ajustando o foco, ele está dizendo para mim e para você que é para nos trazer de volta ao caminho, nos trazer de volta para a visão. E a gente vai perceber então que a visão de Cristo foi que ele percorreu por toda a terra cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Em momento nenhum, olha cá, não que não podemos fazer isso, mas a gente não vê Cristo em momento nenhum deixando de fazer o id dele para estar na praia. Dia 5
de novembro. É dia de evangelizar. Na faculdade Estácio, quem vai fazer prova para o Enem. Então já te convido, se tu for para a praia dia 5, não posta foto não. Porque eu vou saber que você está dizendo para mim, pastor Carlos, que a tua visão não é percorrer para ganhar almas, cuidar de vidas. Vai dia 4, não dia 5. É, pastor, é. A gente não vê Cristo na sua palavra. E eu acho lindo isso, irmãos, que quando Cristo está indo para a casa de Jairo, porque a menina só está enferma, ela só estava doente, mas ela vai morrer. E era propósito então ele chegar na casa de Jairo, e ela não está só doente, ela está morta. Por quê? Porque ele então vai parar para atender uma mulher que há 12 anos estava sofrendo do seu fluxo de sangue, e tocou nele, e ele sentiu que dele saiu virtude, saiu poder. Mas no meio de tanta gente, alguém vai dizer: mas no meio de tanta gente, mestre, que te oprime, que te aperta, você sentiu alguém te tocar? Sim, eu senti, porque de mim saiu poder. Ou seja, alguém me tocou diferenciadamente. Alguém me tocou com um propósito. Não é os que simplesmente me apertam e me oprimem. Não, alguém me tocou de maneira diferenciada. E ele vai parar o que ele estava indo fazer para tratar de alguém que tocou nele, precisando de cura. Esse é o nosso mestre, que parava para atender as pessoas, que entendia que a visão dele era salvar as pessoas, cuidar das vidas. Ei, igreja, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos voltar à visão. E voltar à visão, ou voltar para a visão, é entender que nós precisamos não somente estar dentro da igreja, mas nós precisamos cuidar das pessoas, sim, que vêm na igreja, mas cuidar de quem está lá fora. Olha para quem está do seu lado, irmão, diga para ele, isso vai até doer, diga para ele: para de olhar para o teu umbigo. Não fala, não fica com medo não, fala para ele: para de olhar para o teu umbigo. A gente está vivendo um tempo, olha cá, de congregarmos como igreja, isso é legal, mas de congregar como igreja só para nós. Eu te pergunto, quem você discipulou essa semana? Hoje é dia 15, nesses 15 dias, quem você discipulou? Nesses 15 dias, com quem você se preocupou, ao ponto de nesses 15 dias, aí sim, entrar dentro da igreja e entender: tem alguém dentro da igreja que quer cuidar de mim. Deus está nos chamando a ajustar o foco, para nos fazer entender que é voltar à visão, ou para a visão. E a visão do mestre é almas, vidas. Ele precisa que você cuide de vidas. Ele precisa que você cuide de almas. Ele precisa que você entenda que você é responsável por almas.
Vou repetir isso daqui em nome de Jesus Cristo. Você precisa entender que você é responsável por uma alma. Já doeu no teu coração, irmão, alguém morrer e você não ter tratado daquela vida? Eu sou responsável para cuidar de vidas. Eu preciso largar as minhas coisas para cuidar de vidas. Eu preciso largar os meus prazeres para cuidar de vidas. Por quê? Porque eu sou responsável por vidas. Eu não sou apenas igrejas que venham aqui adorar, levantar a mão, bater palma, ouvir a boa mensagem e ir embora. Eu sou responsável por vidas. Eu preciso entender que é a visão do Mestre, e que Ele me faz entender nessa noite, é que eu preciso voltar à visão de cuidar de vidas. Ele está dizendo para a minha igreja que ajustando o foco é voltar ao caminho, voltar à visão e voltar para a promessa. Aqui é o caminho a encerrar. Lembra que eu disse que eu não ia ficar aqui falando de promessa? Você deve até ter pensado que Deus está mudando nosso foco para cumprir as promessas na nossa vida. Vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar marido, vai te dar emprego, vai te dar esposa, oh meu Deus, vai te dar filho, oh, vai te dar tanta coisa, vai te dar, tudo que é terreno. Não! Ele aponta para Ele, Deus, e Ele aponta para o reino dEle. O Espírito Santo de Deus quer nos conscientizar que a promessa dEle está em Jesus Cristo, e que a promessa dEle, que está em Jesus Cristo, é para a salvação. Posso ouvir um amém? Então eu entendo nessa noite que ajustando o foco de volta para a promessa é eu entender que antes do filho que Ele me prometeu no Gênesis 12, ou dos filhos que Ele me prometeu, Cristiano, existe uma promessa muito maior, que está ligada ao reino dEle, e é Jesus Cristo, o meu Salvador. É Jesus Cristo, o teu Salvador. Ele está dizendo para voltarmos para a promessa. E voltar para a promessa é entender, aleluia, que a promessa é a salvação do povo de Deus. Não é a minha salvação, é a salvação do povo de Deus. Não é a salvação da minha casa, é a salvação do povo de Deus. Não é a salvação apenas de quem está aqui dentro da igreja, é a salvação de quem está lá fora. Eu preciso voltar à promessa. E voltar à promessa é entender que eu sou responsável de salvar vidas em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Voltar à promessa é entender que as coisas terrenas, elas são maravilhosas. Voltar à promessa é entender que o que Ele me prometeu, te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas desde o ponto em que eu preciso entender que a promessa que nós estamos falando aqui, que Ele está dizendo para ajustar o foco,
é a promessa de salvação. De uma igreja que precisa parar de olhar para si. E pegando um gancho da mensagem da Sara, foi isso que ela ministrou semana passada. Se você não lembra, vai no YouTube e ouve novamente a mensagem. E eu fiquei muito atento às coisas que ela disse para a igreja. E é bem isso que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de que a igreja de Cristo está pensando só em si, está pensando só nas coisas terrenas, humanas, que trazem prazer e satisfação momentânea. A casa vai ficar, irmão, o prédio que você comprar vai ficar, o carro que você comprar vai ficar, o que você conquistar aqui terreno vai ficar. Bobo você achar que está guardando dinheiro por guardar, que você acha legal olhar na tua conta bancária e ver que você tem X dinheiro lá. Ei! Que tenha propósito esse dinheiro lá. Se não tem propósito, você está guardando por guardar, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Ei! Mais bobo ainda é aqueles que não compartilham a senha do banco com ninguém. E vai uma palavra aqui, maridos: compartilha a senha com a esposa. Esposa, compartilha a senha com o marido. Não é culto da família não, e não é bem essa palavra. Mas imagina a mulher agora, como a mulher do discípulo do profeta, indo até o profeta, Alex, porque ele não deixou nada. Jéssica, ela não tinha acesso à riqueza do Maicon. Então ela vai dizer que ele não deixou nada a não ser dívida. Aleluia. Tudo isso é bom, maravilhoso. Mas o que ele está dizendo nessa noite, para essa igreja, ou para esse tempo na tua vida, é que a promessa está em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Chá de louvor, vem. Olha cá, deixa eu encerrar aqui. Precisamos compreender mais dessa promessa, amém ou não amém? Voltar para a promessa. A maior promessa hoje está em Cristo. A maior promessa hoje está em Cristo. A maior promessa hoje está em Cristo. A maior promessa hoje está na minha salvação. E não nas coisas que eu quero conquistar. A maior promessa hoje está em almas, vidas, e não nas coisas perecíveis que essa igreja quer conquistar. Eu preciso te fazer entender isso aqui. Apocalipse capítulo 22. E eu encerro essa mensagem. O texto diz: eis que eu venho rapidamente.
Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou o teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E ele disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continue sendo injusto, e aquele que é imundo continue sendo imundo, e aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é santo continue sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem, será conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idólatras, e quem quer que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. E que aquele que tem sede venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que então estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. 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 Ajustando o foco é viver no caminho, é andar na visão.
E é também focar mais no céu, que Ele já preparou para a minha vida e para a tua vida. Pregue mais de Cristo, fale mais de Cristo, viva mais Cristo, entenda mais sobre Cristo, seja mais de Cristo, esteja mais em Cristo.